A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Acalma o teu coração, que Deus está na causa. Deus sabe tudo que acontece na obscuridade. Deus sabe tudo que é arquitetado pelas suas costas, que você não fica sabendo. E diante de tudo que fazem, Deus chega com a justiça dele. Então acalma o teu coração. Pega a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 43. Irmãos, eu estou um pouquinho resfriada, meu nariz está bem pesado, eu estou com dificuldade para respirar. Então eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo por causa disso. Lá no versículo 43, a palavra de Deus ela fala o seguinte: Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Irmãos, aqui a história de Davi e de Golias. Todo mundo sabe que Golias ele tinha 3 metros de altura. Ele era o maior soldado que os filisteus tinham. Então, todas as vezes que os filisteus armavam guerra contra algum povo, o povo estremecia, porque ninguém vencia aquele gigante. Quando você olha os versículos anteriores, ele tinha uns soldados que ficavam à frente dele. Então, além dele ter 3 metros de altura, assustar muito, ele tinha uma barreira, como se fosse uma muralha, de soldados que iam à frente, protegendo ele de qualquer retaliação, de qualquer ataque. Então, as armaduras desse homem eram algo assustadora. Olhando pela média da população naquela época, ele era algo que realmente impunha um certo medo. Mas ele queria ter respeito através da violência, ele queria ter respeito através da agressividade, ele queria ter respeito amedrontando as pessoas. E, na verdade, nós nunca vamos ter respeito de alguém agindo desse jeito. Então, ninguém respeitava os filisteus, as pessoas tinham medo, qualquer exército tinha medo de enfrentá-los, porque sabia que aquele homem ali, aos olhos deles, era indestrutível. Então, era uma pessoa que se gabava pela altura, se gabava pelas armaduras, se gabava pela estrutura que o exército deu para ele, porque além dele ter 3 metros de altura, ainda deram uma barreira para ele. Porque como ele era o alvo principal, né? O alvo não, ele era o ponto principal do exército dos filisteus, então tinha que proteger aquilo ali. É como se fosse uma arma, e ele era uma arma, né, mortal, que ninguém tinha, então eles tinham que preservar aquilo ali, tinha que cuidar daquilo ali. E ele, dentro daquilo que ele tinha, do posicionamento que ele tinha, da posição que ele tinha como soldado dentro do exército, ele era uma pessoa prepotente, ele era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa que caminhava dentro de um orgulho, se sentindo imortal, como se fosse um deus. E ele afronta Davi diante dos deuses que ele serve. Ele apresenta os demônios que ele servia. E Davi chega na humildade, na simplicidade, e apresenta o Deus de Israel, que era o Deus que ele servia, que é o Deus que pode todas as coisas. Então existe um gigante aí na sua história que age da mesma forma. Se gaba diante de uma patente que tem, de uma autoridade que tem, de algo que possui, que se sente superior a você. É uma pessoa manipuladora. Dentro das manipulações que essa pessoa faz, ela coloca barreiras na frente dela, como se fossem pessoas para protegê-la. Então ela se sente extremamente munida e totalmente assim invencível diante daquilo que ela faz. É uma pessoa que ela se encheu de coragem, achando que você estava sozinha e sozinha no mundo, que podia chegar na sua história, fazer o que quisesse, falar o que quisesse, e que ela pode manipular a vida de quem ela quer, que ela pode chegar na vida das pessoas e fazer o que ela quer. Então ela tem um poder de manipulação muito grande, e diante de algum cargo, que eu não sei
quem é a pessoa, cada um aqui vai se encaixar dentro do que Deus está falando, porque a palavra de Deus ela não tem limite. E na vida de cada um ela se encaixa de um jeito. Mas tem alguém aí dentro da sua história que se enquadrou dentro de um padrão, de uma suposta autoridade que subiu a cabeça da pessoa, e a pessoa acha que ela pode fazer o que ela quiser, que ela é o filisteu, ela é o Golias da história. Então eu posso arrumar guerra com quem for, porque ninguém vai me enfrentar. Eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém é páreo para minha força. Eu posso fazer o que quiser, porque tem pessoas na minha frente que me protegem. Eu tenho um escudo. O meu escudo protetor está dentro de patentes, está dentro de influências, está dentro de órgãos, está dentro de sistema. E a pessoa vai se alargando diante desse suposto poder que ela acha que ela conquistou. Irmãos, e tudo nessa terra é passageiro. Quando nós temos a consciência de que nada do que está aqui tem validade 100%, e de que as coisas giram, modificam, e que nós não temos controle sobre ninguém, você pode até tentar controlar alguém. Você pode tentar manipular uma pessoa. Você pode até conseguir muitas coisas com essa manipulação. Mas uma hora, tudo aquilo que você planta na vida do outro, uma hora você colhe. Então chega um determinado momento que o plano espiritual ele existe. Você pode fazer várias coisas nesse plano material. Você pode caminhar, manipular, conversar, bajular. Você pode até se prostituir para conseguir cargos, conseguir se elevar em algumas coisas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode trair. Você pode trair todas as pessoas que você confia. E ainda se passar pela pessoa mais confiante do mundo, a pessoa mais honesta do mundo. Você pode fazer qualquer manipulação que você quiser nesse plano material que a gente vive. Você pode fazer o que você quiser. O que as pessoas esquecem é que existe um plano espiritual que observa todos os seres humanos 24 horas por dia. E Deus é o maioral de tudo. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou o inferno. Os demônios estão aí porque é a criação de Deus. Então Deus tem domínio sobre tudo. Aí são os demônios manipulando a pessoa, observando a pessoa. E Deus contemplando tudo, porque Deus vê o pensamento do outro, Deus sabe o que o outro está sentindo. Antes do outro agir, Deus já sabe qual que é a intenção da pessoa. E nós vivemos dentro dessa limitação que nós conhecemos. Então tem pessoas que para poder ter poder, ela não se limita, ela vai aonde está indo. Está conspirando ali? Então eu vou conspirar contra aquela pessoa, porque se eu conspirar contra aquela pessoa, eu vou fazer uma aliança com determinadas pessoas que vai me levar em determinados lugares. Então eu vou subir aqui, vou chegar num patamar aqui, que se eu não fizer isso, e eu tentar pela minha força, é muitos anos de estudo, é muitos anos de dedicação. Pela minha força só eu não consigo, eu não tenho grana para chegar lá. Então a pessoa vai usando de várias manobras para chegar onde ela quer chegar. Só que ela esquece que os mesmos demônios, a mesma casta de demônios que está induzindo ela a fazer o erro, eles dão com uma mão e eles tomam com a outra. E ela não tem a consciência ou ela se esquece de que existe uma força superior aos demônios que já estão induzindo, favorecendo e capacitando ela, que vai também chegar com uma prestação de contas. Então a pessoa acaba muitas vezes caindo na própria armadilha, porque o demônio ele vai arquitetando, ele vai fazendo, ele vai moldando, ele vai capacitando, ele vai abrindo portas para a pessoa se alargar. E eles mesmos vão criando armadilhas para o ser humano cair, porque eles não amam o ser humano, eles não sabem o que é amor. Então a intenção deles realmente é matar, roubar e destruir. Então quando eles pegam uma vida, um coração duro, que Deus fala na Bíblia, que é um coração que não tem capacidade de amar, é um coração que quer as coisas a todo custo. Então ela quer chegar em determinados lugares, ela quer ter poder a todo custo. Ela quer ser vista, ela quer ser reverenciada, ela quer ser respeitada. Então eles sabem como manipular esse tipo de gente. Quando eles pegam um coração desse, vira uma arma mortal, irmãos. Vira uma arma mortal e os demônios vão usando para destruir outras vidas. Porém, essa pessoa vai ter que pagar o preço. Já paga com os próprios demônios.
Porque faz dívidas com os demônios que não consegue cumprir depois. E depois de tudo vai ter que prestar conta com Deus. Porque Deus vai dando inúmeras chances, Deus vai usando boca, Deus vai criando situações para a pessoa se arrepender, para a pessoa parar, porque ela está entrando em vidas, ela está entrando em famílias, ela está destruindo construções que foram feitas através de lágrimas, de renúncia, através de muitas perdas, causando tristeza, causando dor, ocupando cargos, vivendo relacionamentos que não foram feitos para ela, destruindo e atrasando processos do povo de Deus. Então a gente precisa sempre tomar muito cuidado com as nossas escolhas e ver quem está ao nosso redor e buscar sempre em Deus como que nós devemos agir e quem que pode ou não ficar do nosso lado por causa disso. Porque Deus é o único que sonda o sentimento do outro. E às vezes você está convivendo com pessoas, tendo um relacionamento comercial, social, às vezes uma sociedade que você quer montar, com uma pessoa que é totalmente desprovida de um coração de carne, uma pessoa que não tem compaixão com nada. É uma pessoa que não sabe amar, uma pessoa que não sabe dividir, é uma pessoa que está te usando como se fosse um degrau para ela chegar a ter o poder que ela supostamente tem uma certa ambição e ela está trabalhando em cima daquilo. Então tem um Golias aí na sua história que age dessa forma. Ah, eu tenho a maior armadura do mundo, eu tenho 3 metros de altura, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho uma barreira na minha frente, nada vai me atingir. Estou munido de amizades, de influências, de altas informações, só que Deus manda dizer para você, tudo que foi arquitetado, tudo que foi montado no intuito de trazer dor para sua história, atrasar o seu processo, criar situações constrangedoras, para tentar tirar você muitas vezes de cena, ofuscar o seu brilho, para que as pessoas não viessem te enxergar, porque essas pessoas querem o holofote sobre elas o tempo todo. Eu quero ser vista, eu quero estar em tal lugar, eu quero frequentar determinados lugares. E a pessoa vai fazendo de coisas sórdidas, absurdas para chegar onde ela quer. Então, quando ela quer viver os prazeres dela, ela vai viver os prazeres dela sem pensar em consequência. Não importa se é marido do outro, se é esposa do outro, se é o relacionamento do outro. Ela quer. Então, tudo aquilo que ela quer, ela coloca na cabeça dela que ela quer e ela vai usando tudo que ela tem, as armas que ela tem. Irmão, isso dá um trabalho tão grande. Eu não sei assim, sabe, a disposição que essas pessoas têm para chegar a agir desse jeito. É um gasto de energia tão desnecessário. E assim, é uma energia tão negativa. É uma energia tão negativa que ela pode fazer o que for. Essa energia vai estar sempre com ela. Então, nada do que ela conquista é positivo. E nada do que ela conquista é permanente na vida dela. São coisas paliativas que ela traz para a história dela. E ela traz muitas conquistas para a vida dela através de sangue. Então, ela vai pegando pessoas trouxas ao longo do caminho, que na cabeça dela são os trouxas da história. E ela vai usando essas pessoas que na cabeça dela ela consegue manipular, são os trouxas, eu vou conseguir, ali eu vou entrar. E tem alguns imbecis que entram mesmo, porque acabam caindo na lábia dessa pessoa, na lascívia dessa pessoa, e se torna uma pessoa extremamente imbecil diante de algumas situações. O negócio está estampado ali na cara dela, ela não consegue ver. E a pessoa é tão calculista que ela faz tudo no dedo. É tudo escolhido ali no dedinho. Então ela vai manipulando, falando, conversando. E as pessoas dentro de uma imbecilidade, como se fosse robô. Você já viu aquelas imagens caricatas que mostram as pessoas andando com o celular na mão e não olha para os lados, só fica olhando para o celular? Igual um zumbi, olhando. É exatamente isso. E a pessoa vai manipulando, 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 e tem uns imbecis que entram nessa história. Só que Deus sabe tirar a venda dos olhos dessas pessoas, Deus sabe fazer as pessoas se despertarem. Deus sabe tirar essas pessoas do sono profundo. Deus sabe fazer essas pessoas saírem da imbecilidade que Satanás colocou. Porque fica igual cavalo, né? Com aquele cabreço, não consegue olhar para os lados, só olha para frente. E a pessoa vai se alargando, se alargando, se alargando, achando que pode entrar na sua história, que pode manipular, que pode fazer.
E a pessoa vai falando para um, falando para outro, e vai se engrandecendo, e entrando em festas e manipulações, e entrando em situações, e vai entrando no meio da sociedade. Só que quanto mais a pessoa se enfronha, quanto mais popular ela quer ser, Deus vai lá e envergonha, e a situação da pessoa se torna pior. Porque ela ficou muito vista, ela ficou muito visível. A pessoa se expõe demais. E quando Deus chega para tirar as máscaras e a capa, a pessoa acaba se complicando inteira. Não tem para onde correr diante de tudo aquilo que ela vai colher. Então Deus manda dizer para você que tem alguém na sua história, no seu caminho, que vai começar a colher tudo aquilo que tem plantado na sua história. Tem pessoas aqui que você está com o seu processo atrasado há muito tempo e Deus está irado com isso. Por quê? Porque você está num cenário que não era para você estar mais. Você está desgastado. Você não come, você não dorme, você não raciocina. Você está cansado, você está igual um zumbi. Por causa da energia que está pairando dentro do seu cenário, por causa da situação que você está se encontrando, diante de falcatrua desse Golias, de manipulações desse Golias, que ficou aí usufruindo do que era seu durante um bom período. Só que toda maldição que essa pessoa lançou sobre a sua vida, até pedindo ajuda para os deuses, né? Indo no território do inimigo, pagando caro, com sacrifício de sangue, o que ela fez foi violento. Para tentar destruir você, o seu alicerce ficou de pé, porque o seu alicerce é Deus, é Jesus Cristo. Então ele não deixou você desmoronar diante daquilo que foi feito para sua história. Teve situações que essa pessoa no passado fez, que o histórico dela é longo, e já teve outros trouxas lá atrás que ela conseguiu agarrar, pegar, que ela conseguiu manipular, que teve vidas que ela destruiu, que ela quase levou a pessoa à morte. Foi Deus que não deixou a pessoa descer a cova, mas trouxe várias consequências e sequelas para a vida dessas pessoas. Mas eram pessoas que não estavam regradas na vida com Deus. Eram pessoas que estavam vivendo basicamente 100% o mundo. Deus não permitiu que matasse. Só que na hora que tocou na sua vida, a situação ficou diferente. Não, agora tocou no povo de Deus, o negócio complicou, porque agora mexeu com o Senhor. Não mexeu com você mais. Está mexendo com o Deus que você serve. Por isso que eu falo para os irmãos, a importância de você ter uma fidelidade com Deus. De você ter um verdadeiro amor pelo Senhor. De servir a Deus quando você não tem. E de você ser serva de Deus e servo de Deus quando Deus te colocar no muito. Então não mude seu caráter, não mude a sua simplicidade, não mude aquilo que você é em Cristo. Diante das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua história. Porque é diante da sua simplicidade, da sua fidelidade, do seu amor profundo e verdadeiro por Deus, que Deus compra qualquer briga que o inferno venha levantar contra você. Então esse Golias chegou na sua história achando que você é uma pessoa abandonada, que você está sozinho e sozinha, que você é o franzino da história. Como ele olhou para Davi ali e riu de Davi. Ele questionou com Davi, você não tem vergonha, você franzino, pequenininho desse tamanho? Vim me confrontar? Eu, um homem dessa estatura, com essa força? Então tem um gigante aí na sua história que está desse jeito. Ah, ela é sozinha, ele é sozinho. Eu faço o que eu quiser. Olha ao meu redor quantas influências eu tenho. Olha aqui a patente que eu carrego. Olha a profissão que eu tenho. Eu manipulo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E Deus fica lá do trono dele só observando os prepotentes aqui de baixo. Porque a pessoa esquece que existe um plano espiritual ao qual ela tem uma dívida enorme, porque ela já negociou inúmeras vezes a sua destruição com os demônios. Então ela tem dívida com os inimigos, com os teus inimigos de alma, com os espíritos malignos que querem te destruir. E tem uma dívida enorme com Deus, que essa força aí ela também desconhece. Então ela só conhece a força do inimigo no sentido de destruir o outro. Já teve grandes experiências, já trouxe várias dores para várias famílias, já destruiu várias pessoas, já levou quase à morte alguns. Mas ela não conhece a força do seu Deus, aí o negócio começa a ficar estreito. Aí o negócio começa a ficar numa proporção tão grande que é a hora que você tem que descansar. Agora é hora de você assistir um filme bíblico com um pote de pipoca aí no seu colo
beber uma água e descansar em Deus, porque a pessoa agora comprou briga com Deus e agora você vai assistir aí de camarote. Então Deus manda você acalmar os teus ânimos, controlar a sua ansiedade, porque aquele cenário que você não tem controle, Deus tem controle sobre ele, Deus sabe o que está fazendo. E lá já está acontecendo grandes situações montadas por Deus para tirar a capa e a máscara dessa pessoa. Então a pessoa está caminhando com você diante de uma rivalidade. A pessoa criou uma rivalidade contra você, só que ela não procurou saber se você tinha um dono ou não. Não acredita na fé que você profere. Questiona com pessoas falando que você é falso, que você é falso diante do cristianismo. E Deus fica só observando. Só que Deus manda dizer para você, a pessoa é cheia da prepotência, cheia da arrogância. E uma das armas que ela usa, uma das maneiras que ela usa para constranger o outro e até para se resguardar é ameaçando. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tomo tal atitude, porque se mexerem comigo eu vou fazer tal coisa. Porque se alguém fizer tal coisa, eu posso entrar em contato com fulano, posso entrar em contato com cicrano e ali eu vou movimentando situações e ninguém toca em mim, ninguém mexe comigo, porque querendo ou não eu sou uma autoridade, querendo ou não eu faço o que eu quero, querendo ou não eu assino um documento, eu entro com tal situação aqui, eu processo ali, eu faço isso, faço aquilo. E a pessoa só vai cuspindo e Deus fica lá em cima, sentado no trono dele, só observando. E a pessoa se engrandecendo, porque o que ela faz? Ela vai e vai falando assim para os outros, e quem sabe, quem conhece ela um pouco, tem medo que ela venha tomar atitudes radicais. Então a pessoa se cala. A pessoa fala, não, é melhor eu andar junto com ela, andar junto com ele, do que criar rivalidade com ele e com ela, sendo que daqui a pouco ela tá querendo se vingar de mim, porque ela fala que faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, tudo da boca para fora. Tudo da boca para fora. O demônio tem uma mania de ameaçar os outros. Sabe aquele cachorro que late, late, não morde? É mais ou menos isso. É tudo da boca para fora. Não se abre processo sem provas. Ninguém sai abrindo nada contra ninguém, fazendo nada, manipulando ninguém desse jeito. Quem tem processo aberto aqui, você sabe a luta que é, o sistema é muito complicado. Um processo que poderia durar aí 6 meses, 8 meses, já ser resolvido, demora 3, 4 anos. E a pessoa entende um pouco de lei e ela acha que pode sair falando o que ela quer. Porque ela aproveita que as outras pessoas são leigas. E acha que ela pode ameaçar, que ela pode falar. Não, mas eu tenho um cargo público, eu sou totalmente, tô totalmente dentro do sistema, eu tenho influências em tantas áreas. Aí pega uma parte administrativa, fica cuspindo um monte de lei, tudo para te amedrontar. Que foi o que Golias fez com Davi. Já chegou falando, se impondo, querendo mostrar que tinha poder. E Davi só ficou olhando para ele, né? Pegou a funda, pegou as 5 pedrinhas e ficou olhando para ele, confiando em Deus. E Deus dá estratégia para a gente. Deus dá inúmeras estratégias. Saul queria colocar a armadura dele em Davi, Davi falou, não, não tem lógica, isso aqui foi feito para você. Vai tirar todo o meu movimento. Eu não vou conseguir fazer nada com essa armadura, eu não quero isso. Então não adianta você pegar a estratégia do outro, não adianta você querer olhar o que o outro fez contra aquela pessoa, quem que será que já venceu aquela pessoa, o que a pessoa sabe de alguém. Não gaste a sua energia com essas coisas. Quem faz isso é o seu inimigo. Quem age desse jeito é o Golias. Você simplesmente vai confiar em Deus. É Deus que vai colocar uma funda na tua mão e 5 pedrinhas. Você só vai agora acalmar e suportar o processo. Porque é Deus que está chegando para derrubar esse gigante. E deixa falar o que quiser. Amedrontou algumas pessoas até o dia de hoje. Porque Deus sabe fazer as pessoas abrirem os olhos. Deus sabe mostrar para o outro que a pessoa fala demais, que a pessoa ameaça demais, que a pessoa fala coisas que ela vai fazer que ela não tem capacidade de executar.
Começando pela parte financeira. Porque tem certas coisas que a pessoa, para executar, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter poder aquisitivo. E essa pessoa não tem. Ela finge ser aquilo que ela não é. E ela consegue driblar, manipular, falar. Sabe aquelas pessoas que se engrandecem com o cargo do outro? Sabe aquelas pessoas que se engrandecem? Suponhamos, tem um parente que é rico, tem um parente que tem uma influência, aí ela sai falando o tempo todo para os outros que o parente é isso, que o parente é aquilo, que fulano fez, que fulano... É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, olha, o meu avô, ele foi um grande fazendeiro na época que ele era vivo. Ele era o maior fazendeiro que tinha na região que ele morava. É a mesma coisa eu sair falando, ai, meu avô era fazendeiro, meu avô era isso. Foi meu avô que viveu, meu avô morreu, não ficou praticamente nada para os filhos, o que foi dividido lá nem existe mais. Mas eu estou dando um contexto aqui para vocês entenderem. É a mesma coisa se eu sair falando isso. Ai, porque meu avô não sei o quê, meu avô não sei o que lá. A pessoa vive desse jeito, vivendo e se engrandecendo e falando coisas para os outros de pessoas que talvez tenham um vínculo familiar, que tem algum vínculo com ela, mas que a pessoa conquistou, foi a pessoa que fez, não tem nada a ver com ela. Ela em si, ela não é nada. Ela em si, ela não conquistou nada. Ela em si passou a vida inteira roubando pessoas. Ela passou a vida inteira tentando se infiltrar ou pegar carona naquilo que as pessoas constroem. Naquilo que as pessoas puderam proporcionar para ela. Então Deus manda você acalmar o seu coração, porque Deus trabalha de um jeito que a gente muitas vezes não entende. Mas essas pessoas que são manipuladoras, o tempo delas, irmãos, pode até demorar os nossos olhos a cair, mas uma hora cai. Uma hora cai. Ai, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, olha que pobreza. Tudo bem que o pai tem, o pai pode, mas você vai passar a vida inteira ameaçando os outros porque seu pai é isso, seu pai é aquilo? Não tem caráter suficiente, não tem dignidade suficiente para ter a sua vida? Você vai passar a vida inteira encostada em pai e mãe, falando que pai tem isso, que mãe tem aquilo? Então a pessoa vive desse jeito, tentando criar situações, manipulações, viver de determinados rótulos sociais, às vezes de algum parente de alguma pessoa, para poder se engrandecer diante da sociedade. E em determinados momentos acaba o quê? Passando vergonha diante daquilo. Que não foi a pessoa que construiu. É a mesma coisa eu querer trazer os méritos do meu avô para a minha vida, sendo que eu não vivi naquela época, eu era criança, eu não sei como que meu avô construiu aquilo, não estava lá, não tinha maturidade suficiente, eu querer chegar e ficar falando, sabe, engrandecendo com aquilo. Quando eu conto a história do meu avô, eu conto no sentido da admiração, porque realmente era uma época difícil, não tinha a facilidade que tem hoje. Era tudo mais complicado, mas ele levou a luz elétrica lá para a fazenda dele, era a única fazenda que tinha. Ele conseguiu. Mas tem gente que não, tem gente que traz isso para ameaçar os outros, para se impor, né, com relação aos outros. Ai, porque eu sou neto de fulano, porque meu pai é tal, que meu avô fez tal coisa. E tem gente que cai na onda, entra na onda disso. Mas Deus sabe arrancar capa, arrancar máscara, todo o teatro que foi feito, tudo aquilo que foi montado, arquitetado. Tudo aquilo que sai cuspindo, sabe? Sem medir consequências na vida do outro, sem medir consequências na própria vida, porque tudo que ela está plantando ela vai colher. Quando chega a prestação de Deus, como é que faz? Quando chega a hora da cobrança, como que faz? E não pense você que as pessoas vão chegar na sua vida e atrasar o seu processo, ficar por isso mesmo, porque senão nós não poderíamos pregar um evangelho onde Deus é justiça. Porque como que a gente vai pregar um evangelho se Deus fala que ele é justiça e as pessoas entram na nossa história e atrasam a nossa vida 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 12 anos? Tem pessoas aqui que já era para você estar de posse de vitória há muito tempo, já era para você estar casado com a pessoa certa, já era para você estar de posse dos bens materiais que Deus falou que era para você estar, era para você estar com o seu ministério ampliado. Mas por que que não está? Porque entraram na sua história, roubaram aquilo que era teu, tentaram viver a tua vida. Manipularam todo o processo que Deus tinha. Aí você fala assim, mas Deus não tem poder dela? Deus tem, só que o plano espiritual ele vive em guerra constante.
Deus também tinha poder sobre a vida de Daniel lá com Nabucodonosor dentro da Babilônia. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jogaram os meninos na fornalha. Deus estava cuidando, Deus não deixou matar. Viram um quarto homem dentro daquela fornalha. Eles aqueceram tanto aquilo ali para não sobrar nada dos meninos. Era para queimar mesmo, não sobrar cinza nenhuma, nem para fazer um enterro. Porque dependendo do grau, né, do aquecimento do fogo, destrói o corpo humano que não sobra nada de cinzas. E Jesus entrou ali dentro, eles viram que tinha um quarto homem lá dentro, eles colocaram só 3. E Jesus não deixou que acontecesse nada com eles, absolutamente nada. Deus não deixou. E quando Daniel começou a suplicar e pedir, a primeira súplica que ele fez, Deus atendeu, porque ele tinha uma vida regrada, uma vida reta com Deus. Porém, houve uma luta no plano espiritual que os demônios não deixavam o anjo descer e entregar a bênção para Daniel. Essa guerra de Daniel é o que você está vivendo durante todos esses anos que você está esperando a sua bênção. É essa guerra que está tendo no plano espiritual. E existe uma ferramenta manipuladora aqui na Terra que Satanás tem usado para atravessar o teu caminho, segurar aquilo que é teu, não trazer os seus direitos, fazer com que sua vida não flua, que você não receba aquilo que Deus já projetou para você receber. Só que você tem que acalmar, se firmar na fé e confiar que do mesmo jeito que Deus deu vitória para Daniel, Deus vai dar vitória também para você nessa causa. Colocaram Daniel dentro da cova dos leões. Deus fez os leões jejuarem. Deus manda dizer para você, tá rugindo, tá falando, tá manipulando, tá envolvendo pessoas na história, tá criando situações a seu respeito que não condiz com a sua realidade. Só que Deus está chegando para calar a boca. Deus está chegando para colocar cada um no seu lugar. E não se amedronte diante das ameaças, porque a pessoa está falando, está ameaçando. Que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou agir de tal forma, que aqui não passa, que aqui não entra, que aqui não domina. Não vou sair do trono, não vou desocupar esse espaço é meu. E a pessoa está cheia das ameaças. Se chegar, eu vou fazer tal coisa, se chegar, eu vou abrir tal processo, se chegar, eu vou agir de tal jeito. Está funcionando só no meio da patotinha que ela convive. Mas você não faz parte dessa patota. Você não faz parte desse grupo de escarnecedores, desses grupos de fofoqueiros. Só que Deus manda dizer para você, essa rivalidade vai acabar porque eu estou chegando para dar um basta nisso, eu já estou trabalhando naquele cenário. Você tem questionado com Deus, Senhor, eu já estou ouvindo essa palavra faz tempo e nada eu estou vendo. Nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando lá. Está tendo guerra, está tendo confusão. E Deus vai fazer com que a pessoa desocupe o espaço para que você venha adentrar e tomar posse daquilo que é seu. Mas deixa Deus agir, porque a pessoa tem muita coisa podre escondida. A pessoa tem muitas coisas ocultas que é só Deus para poder chegar e desarticular tudo que essa pessoa fez. Todas as manobras que essa pessoa usou para enganar as pessoas, principalmente pessoas que fazem parte do seu cenário, que precisam ser libertas para que você venha tomar posse da sua vitória, Deus manda dizer para você, eu vou fazer com que toda manobra que essa pessoa usou seja descoberta e ninguém vai ficar enganado na história, a pessoa não vai ter como esconder mais a personalidade dela, o mau caratismo que ela tem. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, irmãos, Deus vai lá e faz as manipulações que nós não conseguimos fazer. Quando nós descansamos em Deus, Deus desmascara os nossos inimigos. Quando a gente aprende a esperar no Senhor, Deus mostra tudo que está oculto. Então tem hora que Deus manda você aguardar e esperar, porque Deus está montando situações para a pessoa cair no próprio laço que ela mesma projetou. Então a pessoa está envolvida em várias coisas ilícitas. A pessoa está envolvida em coisas assim macabras, que quando vier à tona, quando a terra for vomitar tudo que está oculto, não terá para onde correr. Deus manda dizer para você que essa pessoa não terá apoio nem da família dela. Nem a família dela e nem a família dele vai apoiar as coisas erradas que essa pessoa fez. Essa pessoa é o demônio da família no sentido da destruição. Quando a família cair em si, a família não vai estender as mãos para ajudar.
Então Deus manda você acalmar, descansar, confiar nele, porque tudo aquilo que você tem pedido em oração, ele está trabalhando nos mínimos detalhes para te abençoar. Tudo aquilo que a pessoa arquitetou, ela está caindo nos laços que ela mesma montou. As armadilhas que ela fez, ela mesma vai cair nela. Então, não se preocupe com ameaças, porque tem pessoas aqui que você está com medo de ameaças. Porque eu vou fazer, porque eu vou agir de tal forma, porque eu vou assinar tal documento, porque eu tenho provas, porque eu tenho conversas gravadas, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Está criando situações a seu respeito, no sentido de criar uma imagem negativa, acusando você de crimes que você não cometeu, falando coisas a seu respeito que não condiz com a sua realidade. Deus manda você acalmar, porque tudo isso vai vir à tona e você terá conhecimento absoluto de tudo aquilo que foi arquitetado nas suas costas, de toda a falsidade que foi levantada sobre a sua pessoa. Deus não vai deixar nada passar impune. Então, se você souber esperar o tempo de Deus, aguardar, você vai comer do melhor dessa terra. Deus vai colocar nas suas mãos tudo aquilo que é seu por direito. Quem vai sair envergonhado da sua história agora é Satanás, com essa ferramenta aí que ele usou. E Deus manda falar para você, vou mandar para longe. Eu vou tirar do teu caminho. Eu estou montando situações para que você nunca mais veja esse Golias. Deus vai fazer esse Golias cair, vai arrancar a cabeça, para nunca mais se levantar contra a sua história. E você precisa crer nessa palavra e confiar nela. Então Deus manda dizer para você, essa semana é uma semana de justiça. É uma semana que Deus está entrando com prestação de contas lá no território do teu inimigo. Agora o negócio é com Deus. Então você vai descansar durante a semana, sabendo que Deus está entrando com justiça. Vai ser feito do jeito dele, da maneira dele. Ele conhece o outro, ele sabe o que o outro fez, o que o outro arquitetou. Ele conhece o passado do outro. E você só vai descansar e confiar nele. Então Deus manda dizer para você, eu estou trabalhando durante todos esses dias. Todos esses dias. O que eu prometi para você o ano passado, eu vou cumprir nesse ano ainda. Sem essa justiça você não fica. E Deus manda dizer para você, vou recompensar todo o tempo que essa pessoa entrou na sua vida e atrasou o seu processo. Atrasou sua história, atrasou sua vida, atrasou os projetos que Deus tinha para você viver. Deus vai trazer recompensa para você. Mas você precisa confiar em Deus. Está chegando honra diante de todas as situações que Deus está arquitetando. Está chegando vitória. Porque com a queda desse inimigo, a honra será sua. Davi matou milhares de milhares. Davi foi um vencedor em todas as guerras que ele teve, porque ele não desistiu. Uma pessoa, irmãos, que não desiste, é uma pessoa indestrutível, você sabia disso? Davi matou centenas de milhares. Ele foi indo para as guerras que Deus arquitetava para ele e ele foi vencendo todas. Ele não desistia. Você quer simplesmente ser um vencedor nessa terra? Não desiste. Não abra mão dos teus sonhos, das suas convicções. Não abra mão das promessas de Deus. Você quer ser invencível nessa terra? Você quer deixar um legado aqui para a sua geração? Você quer deixar um legado para a sua família, para as novas gerações da sua família? Não desista do que Deus prometeu. Uma pessoa que não desiste, uma pessoa que não abre mão dos sonhos dela, uma pessoa que fica firme com Deus, na convicção da fé que ela exerce diante do Senhor, ela se torna indestrutível. Não tem como você derrubar uma pessoa que sonha e que luta pelos teus sonhos. Não tem como você derrubar uma pessoa que tem ideais na vida e luta pelos teus ideais. Não tem como você derrubar. É a pessoa criando obstáculos para você passar e Deus fazendo buraco na terra para você ir de uma forma subterrânea. É a pessoa te empurrando para a beira do mar e Deus abrindo o mar para você passar com seus pés descalços e enxutos, que podem até arrancar sua sandália. Podem trazer calos para o teu pé, mas Deus te carrega no colo. Então Deus manda falar para você, seja uma pessoa indestrutível nessa terra. Por isso que o inferno tem raiva de você. Satanás, ele não faz as coisas para atrapalhar a tua vida, ele faz para te destruir. Só que você não abre mão dos teus sonhos, você não abre mão de orar, você não abre mão do teu Deus.
Você é uma pessoa indestrutível, como foi Daniel. Daniel chegou a ter cargo. Daniel chegou a mandar em Babilônia. E ele chegou lá como escravo. Deus chegou a trazer uma loucura tão grande para Nabucodonosor que ele ficou que nem bicho, comendo capim no meio do mato. Irreconhecível. Então Deus sabe enlouquecer os seus inimigos, Deus sabe envergonhar os seus inimigos, Deus coloca gigante no chão, Deus arranca a cabeça. Deus faz virar bicho e ficar no meio do mato. Deus manda você acalmar. Não tenha medo. E não bata de frente com esse perseguidor. É uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem capacidade de matar, é uma pessoa que faz macumba para matar o outro, irmãos. É uma pessoa que faz sacrifício de sangue, que paga o preço que for. Pega dinheiro até com a agiota para poder fazer os trabalhos de amarração para segurar aquilo que é teu. E se for o caso, quando ela não consegue, ela ainda faz feitiço. Faz amarrações para poder levar a pessoa à morte. Ou de acidente de carro, para ficar paraplégico ou morrer de uma vez. Para a pessoa sofrer outro tipo de acidente. Leva loucura para a pessoa cometer suicídio. Então descanse em Deus, porque Deus sabe a luta que está sendo e você tem questionado com Deus nas suas orações. Senhor, a pessoa, ela é muito suja. A pessoa é baixa. A pessoa não para. A pessoa está o tempo todo buscando ajuda no inimigo. Toda hora Deus comunica para você que está desmanchando obra de macumbaria, de feitiçaria, porque a pessoa é incansável. A pessoa está o tempo todo buscando ajuda no inimigo para poder trazer morte para o seu cenário, para trazer morte para você. Mas você não abre mão do teu sonho, você não abre mão da tua fé, você não abre mão do teu Deus, você se torna uma pessoa indestrutível para o inferno. Como que o inferno vai bater de frente com uma pessoa que tem um Deus tão poderoso, uma pessoa que anda na santificação, uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, uma pessoa que dispõe de tempo na madrugada para buscar a presença de Deus? Como que esses feiticeiros vão conseguir vencer uma pessoa que anda na luz da maneira que você anda? Não consegue. Então a raiva se torna maior. Então Deus manda dizer para você nada do que ela arquitetou, nada do que ele arquitetou. Não adianta sair falando, não adianta fofocar. A fofoca, irmãos, a inveja é um problema sério. A inveja, Deus vê como uma feitiçaria. Porque a energia da inveja, ela seca os nossos ossos, se nós não estivermos protegidos por Deus. Só que a pessoa que emana a inveja, ela recebe essa energia de volta. Vai secar os ossos dela. Vai acabar com a carne dela. Vai destruir ela própria. Porque você está blindado por Deus. Então a pessoa faz um monte de coisa, gasta energia, gasta dinheiro, se vende, se prostitui para poder conseguir uma destruição. Mas você tem um Deus. Ela pode ter conseguido isso no passado, quando ela tocou em pessoas que não estavam na presença de Deus. Mas agora você está na presença de Deus, você tem um dono. Agora ela vai sentir essa guerra de uma forma diferente. Porque as outras batalhas que ela entrou, ela destruiu, ela devastou. Ela fez muita coisa para matar o outro. Só que dessa vez não. Dessa vez ela criou guerra com o Deus que você serve. Com Yahvé. E a pessoa não tem noção da força do Deus que você serve. Ela pode até se passar por cristã, falar frases cristãs, imitar a linguagem, né, dos cristãos. Mas ela nunca teve em Deus, tem noção da palavra. Pode até recitar um versículo, mas não conhece a palavra no profundo. Não sabe nem o que Deus está falando através daquele versículo, não tem noção nenhuma. Então Deus manda dizer para você, todas as imbecilidades que essa pessoa fez, essa infantilidade que ela fez, porque ela é imatura. É uma pessoa que não pensa nas consequências dos seus próprios atos. Ela vai conquistando, ela vai querendo, ela vai tendo e ela acha que ela tem poder. Começa a se sentir uma deusa, um deus nessa terra. Só que esquece que tudo aquilo que ela está plantando, ela vai colher. Então, a pessoa imatura, ela não pensa nas consequências. Mas chegou o momento dela colher. Chegou o momento agora da pessoa ser desmascarada.
E você vai ficar despreocupado e despreocupada a partir de agora com relação a ameaças. Porque a pessoa fala muito. A pessoa está o tempo todo falando para os outros, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E as pessoas ficam assustadas, de imediato ficam. Mas Deus sabe tirar a venda dos olhos. Pode ser um gentil, pode ser um ímpio. Deus faz as vendas caírem. E Deus encoraja as pessoas para enfrentar esse filisteu, esse Golias. Então Deus manda dizer para você, ela amedrontou, ela ameaçou, ela se infiltrou, só que agora Deus vai colocar essas pessoas que ela achava que tinha domínio sobre elas, essas pessoas que ela se relacionava, até com troquinhas de fofoca, com intrigas, Deus manda dizer para você, eu vou usar tudo isso contra ela. Toda ferramenta de tortura que ela usou para te prejudicar vai ser usada contra ela agora. Então, todas as manipulações que ela tentou fazer contra você, diante de várias situações, essas pessoas agora vão ser totalmente libertas por Deus e vão enxergar o profundo do caráter dessa pessoa. E ela vai perder os contatos, ela vai perder as influências, as portas vão fechar, tudo aquilo que ela conquistou em pouquíssimo tempo, ela vai perder tudo. Até a própria saúde dela, porque ela já tentou e ela já conseguiu tirar a saúde de muitas pessoas através dos feitiços que ela faz. Ela já mobilizou muitas pessoas através das amarrações que ela faz. Ela tirou a saúde de muita gente. Só que Deus manda dizer para você, agora eu estou chegando com prestação de contas. Agora o negócio vai ser comigo. E aquilo que é seu vai ter que ser liberto, aquilo que é seu vai ter que ser solto. E essa pessoa vai ter que largar aquilo que é teu. Então descansa, porque Deus sabe trabalhar. Não pense você que Deus está dormindo, não. Quem dorme somos nós. E você vai, a partir de hoje, vai começar a dormir que você está igual um zumbi. Você está igualzinho um zumbi. Você não consegue, diante da ansiedade que você está, descansar o teu corpo e a tua mente. Você vai, a partir de agora, descansar. Você vai confiar em Deus. Então, confia. Deus manda dizer para você, essa semana é uma semana de justiça, é uma semana de prestação de contas, é uma semana que eu estou visitando o arraial do teu inimigo, é uma semana que vai ter conflito entre eles, é uma semana que Deus vai tirar a venda dos olhos, Deus vai fazer a terra vomitar o que está oculto, Deus vai fazer com que toda manipulação e as ameaças dessa pessoa venha perder a força. E você precisa confiar nesses dias. Deus está mandando você jejuar por esses dias. Jejua e descansa em Deus. Deixa Deus agir. E confia. Tudo aquilo que é seu vai vir nas suas mãos. Deus manda falar para você, não se preocupe com atraso, não se preocupe com o tempo que foi perdido, porque eu vou prestar conta com a pessoa que fez isso, com a pessoa que foi usada por Satanás, por esse adepto e adepta de Satanás, e eu vou principalmente restituir na sua vida o atraso que te trouxeram. Em todos os âmbitos da sua vida, pode ser qualquer área da sua vida. Na minha vida sentimental, na minha vida ministerial, pode ser todas as áreas da sua vida, Deus manda dizer para você, eu estou entrando para trazer restituição, para trazer coisas novas para você. Irmãos, quando Deus abre uma porta, eu vou dar um exemplo para você. Você está pedindo restituição na sua vida e você precisa de uma restituição grande em todas as áreas da sua história. Uma porta que Deus abre, pode ser a financeira. Através dessa porta financeira, Deus destrava todas as outras portas. Suponhamos que Deus vai abrir por esses dias a sua porta sentimental. Diante da porta sentimental que Deus vai abrir, todas as outras portas são abertas, porque Deus precisa que você seja próspero e próspera, para que Deus venha trazer você para dentro do cenário que Ele já escreveu para sua história. Então, se Deus tem uma união para você, se você vai casar, se Deus vai trazer a pessoa certa para sua vida, Deus vai dar condições de vocês viverem juntos. E Deus vai dar condições de vocês viverem juntos em abundância, de amor, de amizade, de fidelidade, só que vocês não vão viver de vento. Vocês não vão comer vento, jantar vento, tomar café de vento, não existe isso. Então Deus vai trazer a prosperidade financeira também, porque Deus quer ver o casal crescendo. Deus quer que vocês dois sejam um canal de bênção na mão dele. Porque Ele sabe que vocês vão ser bênçãos também na vida de outras pessoas. Então, quando o nosso Deus faz, Ele faz uma junção de situações, de cenários, que Ele supre tudo. Quando você pega o livro de Esther, por exemplo, era uma menina que se chamava Radassa, que significa arbusto. Então, ela sai do convívio ali do povo de Deus,
uma vida simples, sem muito luxo, e ele coloca ela dentro de um palácio. Para que ninguém soubesse a origem dela, Deus precisava infiltrar ela lá, coloca o nome dela de Esther. Esther, em espanhol, significa estrela. Então, coloca ela lá dentro e ela, sem experiência nenhuma, começa a ser tratada, um tratamento de beleza, coisa que ela nunca teve, fica 1 ano, 6 meses, eles dão vários banhos, nos outros 6 meses, outra técnica de estética, para ela poder se apresentar para o rei. Olha como que Deus vai acrescentando. Uma porta que Deus abriu. Um concurso que ela entrou, 127 províncias, quer dizer, 127 meninas que ela estava concorrendo. Ela entra com esse grupo de meninas para competir, uma porta que Deus abriu, dali foi um leque, uma coisa atrás da outra. Veio a estética, veio a beleza, veio a educação, veio a parte da... como que fala? Agora fugiu a palavra. Ai, agora fugiu, irmãos. Dos talheres, agora fugiu a palavra. Mas eles vão trabalhando ela em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Daqui a pouco eu lembro e volto. Tô com a cabeça cansada. Então, eles vão trabalhando com a Esther em todas etiquetas, lembrei. Então, ele vai trabalhando com ela em todos os sentidos. Vem a parte estética, vem a parte da etiqueta. Ela é uma menina simples, ela precisava se comportar. Como que você chega na frente de um rei? Como que você senta numa mesa? Como que é um banquete? Como que você usa os talheres? Como que você usa uma taça, um copo? Para que serve isso daqui? Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí ela começa a ter entendimento de figurino, ela não sabia como se vestia. Ela tinha roupas simples. Daqui a pouco Deus vem, começa a ensinar ela a se vestir melhor. Ela começa a ter um glamour nas suas vestimentas, porque Deus enfeitava o teu povo. Você acha que Davi andava de qualquer jeito? Lento? Não, Davi andava com ouro. Davi andava com os melhores tecidos que tinha. Salomão era um luxo que só. Esther a mesma coisa. Eles eram reis, rainhas. Então, a gente achar que o nosso Deus é limitado, que é um Deus pobre, que é um Deus que não faz, não, irmãos, ele faz por completo. Então, é uma porta que Deus abre na sua vida, vem uma porta atrás da outra. Uma coisa vai juntando a outra, vai unindo, é um leque de situações, de circunstâncias, de oportunidades, de bênçãos, de milagre que Deus traz para a vida do povo dele. E nós precisamos confiar nesse processo que Deus faz conosco. Porque diante desse processo, existem várias bênçãos e situações que Deus traz honra por trás de tudo isso. Então confia naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está te entregando. Deus manda dizer para você, já está acontecendo justiça. Você estava pedindo confirmação para Deus. Senhor, o que está acontecendo lá? Confusão, reboliço, máscaras caindo, capa que Deus está arrancando. E você precisa confiar em Deus. Você não está vendo nada, você não vai procurar nada, não vai stalkear nada. Você simplesmente vai confiar no agir de Deus, porque Deus manda dizer para você, não vai dominar mais o seu território, não vai segurar aquilo que é teu, não vai usufruir do que é teu, porque eu estou trazendo de volta. Só que Deus precisa enfraquecer o inimigo, Deus precisa colocar o inimigo no lugar dele. Deus precisa entender, mostrar para ela entender a insignificância dela diante de Deus. Que foi o que Deus fez com Nabucodonosor. Vai comer grama. Vai viver que nem bicho. Então descansa, porque toda arma forjada contra você não prosperará e toda arma forjada pelo inimigo vai se voltar contra ela. A forca que Amã armou para Mardoqueu é a forca que ela vai ser pendurada agora. Então acalma o teu coração. Tem situações aqui que você estava perguntando, Senhor, mas como é que está lá a situação? A pessoa tem um cúmplice. As duas pessoas estão aflitas. O cúmplice dessa cobra está aflito. Está aflito. Sabe que tem bomba vindo. Não sabem como que vão esconder a história. Não sabem como que vão camuflar essa aliança amaldiçoada que está embaixo dos panos. Mas Deus sabe fazer a terra vomitar tudo que está oculto. Deus sabe criar manobras dentro de determinadas situações e fazer com que tudo aquilo que foi muito bem feito, foi arquitetado, fazer com que todas as pessoas saibam o que está acontecendo. Isso faz a terra vomitar tudo que está oculto. Então Deus manda dizer para você, o cúmplice da pessoa está tão desesperado quanto. Estão inquietos, não sabem o que está por vir, estão com medo. Mas espera Deus agir, porque Deus sabe
desmanchar o emaranhado do inimigo. A arapuca do inimigo será desmanchada. Você não vai cair em laço nenhum. Você não vai cair em armadilha maligna nenhuma. A pessoa vai ter que aprender a te respeitar e te respeitar com força. Tratou com desrespeito, te perseguiu, trouxe palavras malditas para o seu cenário, criou situações constrangedoras, mexeu com o Deus que você serve. Agora o que você tem que fazer é um balde de pipoca, vai assistir um filme que te edifica e descansa em Deus e deixa Deus agir. Quando você menos assustar, de repente de Deus, numa hora comum, um dia que você não está nem aguardando, você vai receber notícia do que está acontecendo lá. Então deixa, porque Deus está arrancando as máscaras agora e a capa, e você precisa deixar Deus trabalhar. Se você fizer pelas suas forças, não dará certo. Mas Deus manda dizer para você, nada ficará oculto. E aquela pessoa lá, você está perguntando para Deus, será que a pessoa vai saber o que está acontecendo? Vai saber tudo que a pessoa fez no oculto. Vai saber tudo o que a pessoa arquitetou. Deus vai fazer chegar ao conhecimento daquela pessoa. Aquela pessoa vê a besteira que ela fez. Com quem que ela estava se envolvendo. Aonde que ela armou o jegue dela. O que está acontecendo lá. A pessoa vai ter um arrependimento tão grande, mas tão grande, de ter se envolvido com essa cobra. Porque vai trazer vergonha para o cenário dela. Vai trazer vergonha para o cenário dele. Irmãos, e para libertar tem que passar por vergonha. Não tenha dó. Para libertar, tem que passar por vergonha. E você precisa deixar, tá? Eu vou entregar essa palavra para você. Você vai guardá-la no fundo do teu coração e confiar em Deus. E deixar Deus agir na sua vida. E não se desesperar. Confiar no profundo. Porque Deus manda dizer para você. Tudo aquilo que arquitetaram na sua história, eu estou fazendo cair por terra. Mas eu vou trabalhar no território do teu inimigo. E vou trazer descanso para você por esses dias. Então descansa. E confia, porque daqui a pouco você vai ter notícia do que Deus fez lá. Não vai ter como esconder, porque vai ser público. Quando a terra começa a vomitar, irmãos, não tem para onde correr. Fofoca muitas vezes vem para destruir a nossa vida. Mas quando Deus quer fazer com que a fofoca se propague para o inimigo ser envergonhado, Deus faz o vento soprar. Então descansa, porque agora é hora de Deus agir na sua história. Deixa nas mãos de Deus, que é a melhor coisa que você faz. Eu vou orar para você agora, você vai confiar em Deus e agradecer o Senhor. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça, Pai. Que o Senhor desmascare os nossos inimigos, que o Senhor faça toda a capa cair. Que o Senhor tire todas as máscaras, que não fique uma poeira encoberta, Senhor. Que o Senhor entre com essa justiça. Diante dessa justiça, desse gigante que está caindo, uma porta imensa vai abrir para o teu povo. E diante dessa porta, vários milagres vão cair sobre o colo do teu povo. O seu povo está cansado, Pai. É uma batalha de muitos anos, é luta de muitos anos, é pedindo, é clamando, é sofrendo, é chorando, é gemendo. Mas nós cremos que agora chegou o momento da sua justiça sobre o teu povo. E nós agradecemos ao Senhor pelo testemunho que está chegando na nossa história. Que o Senhor dê sabedoria e estratégia para o teu povo. Mas que o Senhor faça esse gigante cair, que o Senhor venha dissipar essa cobra. Que o Senhor faça, Pai, essa malignidade todinha cair por terra. E que tudo que tiver oculto, Senhor, o Senhor faça a terra vomitar. Deixe todas as partes interessadas que fazem parte do seu cenário, que faz parte do cenário do teu povo, descobrir a verdade. Que nada fique oculto. Que o Senhor traga honra para as palavras do teu povo. Que o Senhor dê peso a palavras de muitos irmãos e irmãs aqui, que profetizaram que ia acontecer, que profetizaram que estava acontecendo, que profetizaram que tinha coisa oculta, que profetizaram que estava tendo traição. Que o Senhor faça cair por terra toda malignidade, mas que o Senhor dê peso à palavra do teu povo. Nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse da sua vitória e Deus manda confirmar para você. Você estava questionando com Deus, Senhor, dá peso à minha palavra, porque eu profetizei do jeito que o Senhor mandou, a pessoa não me ouviu e eu estou passando vergonha diante do meu ministério. Deus manda dizer para você, você não ficará envergonhado e nem envergonhada, porque eu vou dar peso às tuas palavras. O que você profetizou vai acontecer. A terra vai vomitar tudo que está oculto. Então prepare o teu coração, porque vão aprender a te respeitar como servo e como servo de Deus. Nada vai destruir o teu ministério. Tentaram destruir. Essa cobra tentou destruir. Tentou trazer, te ridicularizar.
Tentou fazer com que as pessoas não tivessem credibilidade na sua palavra. Mas quem mandou falar foi Deus, então Deus é responsável por ela. Então agora descansa porque não haverá vergonha. Agora tem honra para você. Só se cale, fique longe. E Deus está falando aqui, não curte nada que a pessoa curte, não se manifeste nas redes sociais, desaparece. Que o silêncio também é resposta. E Deus quer que você dê resposta de superioridade agora, através do silêncio. E deixa o resto nas mãos de Deus. Então não se manifeste com nada. Finja que você não está vendo nada, sabe? Não dê sinais de que você está vivo. E confia no que Deus está agindo, da maneira como Deus está trabalhando. Porque Deus é contigo. Deixa Deus trabalhar porque Deus é contigo. Confia porque agora é a hora da queda desse gigante. E você precisa confiar na justiça de Deus porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.